pensei nisso agora, mas isso aqui é uma kit de preguiçoso. Acho que a gente pode usar isso como chamado do vídeo. Vai ficar legal, né? Vamos usar isso? Tô falando comigo mesma, porque sou eu que gravo e edito os meus vídeos. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa, esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa. E eu sei que eu andei um pouquinho sumida aqui do YouTube, mas foi por um bom motivo, tem muita coisa boa vindo por aí. E a gente já voltou com tudo, porque hoje a gente vai fazer uma torta salgada de espinafre. Daquele jeitinho que eu sei que vocês amam. Receita prática, fácil, com poucos ingredientes, sem sujar muita coisa e ainda naturalmente sem glúten. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Então se você quer aprender a fazer essa torta de espinafre super fácil, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Essa torta é uma receita da Albânia, chamada Pispri. Acho que é mais ou menos assim que se fala. E a Albânia, assim como vários outros países ali dos Balcãs, tem recheios de tortas e outros tipos de receitas salgadas à base de espinafre, queijo feta e iogurte natural, que é exatamente o recheio dessa torta. O queijo feta, se você não encontrar, você pode substituir por ricota ou até queijo cottage, mas acho que a ricota vai ficar melhor, até pela consistência. E aí eu sugiro que você coloque um pouquinho mais de sal, porque o queijo feta já é mais salgadinho, para trazer um pouco mais do saborzinho ali do feta. E eu já falei algumas vezes aqui no canal que quando a gente usa espinafre é interessante a gente dar uma branqueada nesse espinafre, ou seja, vai colocar ele na água fervendo por uns 3 minutinhos, deixar ele murchar. Alguns fatores antinutricionais presentes no espinafre vão passar para a água e aí a gente descarta essa água depois. Então já deixei a água aqui fervendo e essa aqui é a quantidade de espinafre que eu estou usando, lembrando que ela vai murchar um pouco, não tem uma quantidade certinha. E eu vou fazer a torta nessa forma aqui. Eu queria fazer uma forma quadrada, que é o mais tradicional, mas eu queria fazer uma quantidade menor e a minha forma quadrada era muito grande, então eu vou usar essa forma aqui só para vocês terem uma ideia de referência das quantidades que eu vou usar. Eu vou colocar o espinafre aqui. Enquanto o espinafre está aqui, eu vou fazer a massa da nossa torta, que é uma base bem simples de farinha de milho e água. Por isso que ela é uma torta naturalmente sem glúten. E eu acho bem interessante, porque quando a gente fala em milho, eu penso numa coisa mais de Brasil, de América Latina. Não penso muito em uma receita da Europa, mas nessa receita eles fazem com farinha de milho. E eu gosto dessa coisa da gente se inspirar nos sabores do mundo para já pegar uma receita naturalmente sem glúten, naturalmente vegana. E aí você vai falar, nossa Clarissa, mas onde é que você tirou essa coisa, né, de Albânia, não país assim tão conhecido? E assim, muitas receitas aqui do canal são só a base de pesquisa. Mas nesse caso eu já fui para a Albânia, passei pouco tempo lá, foi no final de semana, mas é um país assim bem inusitado e eles têm umas comidas bem legais, bem diferentes. E eu lembrei dessa receita porque outro dia o Google me mostrou lembranças, né, de viagem e aí ele mostrou um café da manhã na Albânia e eu me lembrei dessa receita. E aí obviamente eu não lembrava todos os detalhes, então fui pesquisar e aí eu resolvi trazer aqui para vocês. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de milho, 200 gramas. Isso aqui é fubá, farinha de milho normal. E eu vou colocar aqui nessa tigela pra gente misturar com a água e fazer a base da nossa torta. Só que eu não vou colocar toda a farinha de milho aqui, eu vou deixar um pouquinho pra gente salpicar, polvilhar assim no final, que ela vai ajudar a ficar douradinha e dar um crocantinho especial. Então eu vou colocar quase tudo aqui, mas vou deixar só um pouquinho pra polvilhar no final. Pronto, deixei só isso aqui mesmo para polvilhar no final. E agora eu vou começar a adicionar água quente, bem aos pouquinhos. Aqui no total eu tinha 200 ml de água quente. Ela não precisa estar fervendo. Eu peguei essa água aqui da panela antes de colocar o espinafre, reservei 200 ml e aí ela acabou dando uma esfriada. Pode estar morna, mas é importante que ela esteja um pouquinho quente, que vai facilitar ali na hora de dar a liga aqui com o milho. E pode ser que eu não use tudo. Eu peguei 200 ml porque eu tinha no total 200 gramas de farinha de milho, mas eu ainda reservei um pouquinho ali. Possivelmente eu não vou usar tudo. Eu coloquei um pouco e aí eu vou misturando isso aqui. A gente quer formar uma massinha que fique ligeiramente pegajosa, mas a gente não quer que vire uma papa. Então não coloca a água toda de uma vez, porque senão ela vai passar do ponto. Vai virar uma coisa muito líquida e não é isso que a gente quer. Por isso que tem que ir colocando aos poucos. E aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar no final. Gente, me perdoem, esqueci de colocar sal aqui na massa. Viu como colocando um pouquinho mais de água, ela já
fica com uma consistência diferente. Por isso que eu tô falando, não coloca a água toda de uma vez, senão ela realmente vai virar uma coisa muito líquida. E essa daqui é a consistência da massa que eu quero, tá vendo? Ela é um pouquinho pegajosinha, você não conseguiria modelar muito essa massa. Você lembra do vídeo de marmita que eu fiz arepa? É outra farinha de milho, mas a consistência é mais ou menos assim. Aquela talvez fique um pouquinho mais durinha. E aí eu já vou colocar essa mistura aqui na base da forma. Como essa minha forma é antiaderente, eu nem vou untar, mas se você estiver usando outro tipo de forma, se eu fosse usar até a forma quadrada que eu falei pra vocês, aí eu colocaria um pouquinho de azeite antes de colocar a massa. Aí é só a gente ir pressionando com a espátula pra nivelar e ficar bem lisinho e bonito assim. E viu, ó, não usei a água toda, no final ainda sobrou mais ou menos 50 ml. Vou tirar o espinafre, olha só como murchou. E aí eu tô usando aqui uma peneira, não só porque é mais fácil de caçar o espinafre aqui, mas para ele escorrer e porque eu vou deixar ele esfriar também antes de misturar com o resto do recheio. Porque o recheio tem ovo e tem iogurte natural. E aí não é legal colocar uma coisa assim muito quente ali junto, porque pode dar uma talhada no ovo, no iogurte, então eu vou deixar ele esfriar um pouco. E já já a gente mistura os ingredientes no recheio. Vou colocar o espinafre aqui na tigela, um ovo, uma xícara de iogurte natural, vou colocar também o queijo feta. Aí eu vou esfarelando aqui. Esse queijo feta que eu tô usando tem 250 gramas. Eu vou usar mais ou menos metade aqui e depois vou colocar mais um pouquinho pra polvilhar por cima, junto com o fubá que eu reservei. E aí a gente mistura muito bem. Eu gosto de usar um garfo mesmo, que aí a gente já pode ir esfarelando aqui um pouco mais do queijo feta. E eu não vou colocar sal no recheio, porque o queijo feta já é bem salgadinho, mas se você estiver usando ricota, por exemplo, coloca um pouquinho de sal. Mas eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, só para dar um gostinho a mais. Aí a gente espalha o recheio aqui sobre a massa. Peguei uma espátula aqui para aproveitar tudo. E agora eu vou polvilhar aqui o fubá que eu tinha reservado. E vou colocar mais um pouquinho de queijo feta. Só para ele dar uma douradinha assim no forno. Aí aqui eu gosto de botar até menorzinho, né? Porque no recheio a gente deu uma amassada ali com garfo. Aqui eu gosto de já esfarelar ele menorzinho pra ficar um pouco mais delicado. E agora vai pro forno pré-aquecido a 180 graus, até você ver que ela ficou bem douradinha e tá firme também. E aí antes de cortar a gente espera esfriar para não espalhar todo o recheio, pro recheio dar uma firmada. E é só isso, está pronta a nossa torta. Gente, olha que linda que ficou essa torta. E agora é só a gente esperar esfriar para cortar. E você não precisa necessariamente desenformar essa torta. Eu desenformei porque eu usei essa forma de fundo removível, né? Forma de quiche. Mas se você colocar numa assadeira quadrada, você pode só cortar diretamente. Isso daqui fica muito bom. Sério, façam em casa que eu tenho certeza que vocês vão amar. Deixa o like nesse vídeo e já compartilha esse vídeo também com aquele amigo que adora uma receitinha prática, fácil, com poucos ingredientes. E uma coisa que eu não falei no vídeo é que muitas vezes eles colocam também cebolinha ou até mesmo alho poró no recheio. Apesar de amar os dois, tanto cebolinha quanto alho poró, eu gosto de sentir mais o espinafre. Então, eu fiz essa versão que foi a mesma que eu comi na Albânia, só com espinafre, mas se você tiver uma cebolinha, um alho poró aí, você também pode juntar no recheio. Se inscreve também no canal, continua acompanhando os vídeos aqui que tem muita coisa boa vindo por aí. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.